São Paulo e Flamengo estão na final da Copa do Brasil e a impressão que se tem é que estão lutando contra o rebaixamento. É isso, absurda. No São Paulo as coisas não estão assim, não. Mas no Flamengo tá pior a coisa. Sim. Carro de som ontem instalado contra a contra cobrando jogadores. Isso não entra em campo, Só que, Pedro... Não. Pedro, no último jogo... O carro de som do protesto contra a diretoria na reunião do conselho, pra mim, não entra em campo. O que entra em campo é que o time não joga. Então, isso que eu ia falar. Mas aí eu ia falar o que entra em campo. Lá na chegada em Cariacica, começaram a criticar o Gabigol. Eu imaginei, ele vai dar resposta no campo. Não deu. Então tá muito aberto, por isso que eu acho que pela atmosfera o São Paulo ganhou um terreno aí. Acho que o São Paulo ganhou um pouquinho mais de corpo nessa decisão, pela situação do Flamengo. Eu debateu isso ontem. Eu acho que pro São Paulo, que é um time coletivamente muito mais bem treinado, tem o dilema ali da escolha de qual equipe vai jogar, se entra com o Luciano, o Lucas e o Caleri junto. O Caleri joga, Lucas também, se entra o Luciano também, ou se joga com o Wellington Rato e Nestor pelos lados para ganhar mais força de marcação, um coletivo mais competitivo, abrindo mão da técnica do Luciano, que é um jogador também que tem uma coisa ali com o clube especial, né, que eleva o nível do São Paulo no jogo com bola. E tem a questão para o São Paulo também, que é um jejum de títulos grandes. Sim. Que, por exemplo, entrou em campo ano passado na final sul-americana. Concordo. Quando o Paulo tomou o primeiro gol, São Paulo apagou. São Paulo apagou. Tem isso apagou. tudo, mas você tá Agora o Flamengo puxando... não é um time. Quando ele entra em campo, é uma bagunça. Você tá puxando quando? Do quê? O que aconteceu na final sul-americana. Eu dei um exemplo, não sei se vai acontecer agora. Mas isso é uma coisa são questões que podem entrar em campo, não sei se vai entrar. Pra mim, quem chega num cenário mais complicado na final é o Flamengo. Assim, e acho que... Não sei se os amigos concordam. Mas acho isso com algumas assim, léguas. Não, assim, porque no Flamengo, a temporada do Flamengo, porque assim, Mundial, prioridade, primeiro. Segundo, Libertadores, eliminado pelo Olímpia. Flamengo, semifinal. Brasileiro. Mundial. Brasileiro. Aí você vem pra Recopa, estadual, a Copa do Brasil. Aí vem pra Copa do Brasil, pro Flamengo. A Copa do Brasil é xepa. É xepa. A temporada do Flamengo terminará... Se o Flamengo não conseguir uma coisa muito improvável no Campeonato Brasileiro, a temporada do Flamengo terminará com a maior marca, o fracasso contra o Olímpia, a principal marca, porque perdeu um time 500 vezes pior que o Flamengo, não dá pra perder, do jeito que perdeu, você ainda cria 1000 chances, dá azar, bate a bola na trave 5 vezes, tudo bem. Aí é do futebol. Do jeito que perdeu, não podia perder, dando 1-0 aqui, abrindo 1-0 lá, né? E tem a Copa do Brasil, que vai minimizar o final de uma temporada muito ruim. E esse é o ambiente. No São Paulo, não. No São Paulo é a possibilidade de você quebrar um jejum de títulos grandes. Ou seja, o ambiente no São Paulo, ele é de muita pressão, ele é de tensão, mas ele é positivo. Ele é de história. Ele é positivo. Eu acho... No Flamengo não é. O Vitor resume pra mim. Eu acho que o Flamengo não é pelo tamanho da competição. Sim, eu entendi. Mas por tudo que envolve possibilidades na temporada, a Copa do Brasil é xepa pro Flamengo e é o banquete pro São Paulo. Se fosse outras épocas, seria o contrário. momento. Claro. Até porque não estou comparando, porque são dois clubes gigantes, a competição hoje é muito grande, remunera muito bem, é só o que se apresenta. E hoje quem chega numa situação de pressão pelo que pode fazer de tão grande é o São Paulo. O Flamengo é pressão pelo que não consegue fazer e deveria ter feito o ano inteiro. Então, assim, a Copa do Brasil, o debate é São Paulo pode cair mesmo se vencer a Copa do Brasil. O debate no Flamengo nem com a Copa do Brasil vai pagar o fracasso com a temporada. Se o Flamengo fosse bem treinado, o Flamengo seria favorito. Papo. Agora, eu acho que você iguala, porque eu estava até tentando entender ontem, durante o dia, conversando com gente do Flamengo, até com um jogador, o que tinha impactado ou não a situação da derrota do meio de semana. Todos passeiam quase que pela mesma esperança. A esperança não é o trabalho em campo. A esperança não é o que pode ser mudado de posicionamento do Gabigol pela direita, o Gabigol centralizado, se o Wesley vai passar, se não vai. Não, isso esquece. Não é. A esperança a gente confia que a gente pode se mobilizar como aconteceu contra o Botafogo. Só passa por isso. E se você só passa por isso no dia 17 de setembro, depois de uma temporada inteira, é muito pouco. E sim, pelo Bruno, a Arrascaeta muito provavelmente não entra em campo, então é pelo Bruno. É por uma bola que pode sobrar, pela carga decisiva nesses jogos que tem o Gabriel, independentemente da temporada ruim que faz. É pela atmosfera que a torcida promete, independentemente da crise fora de campo, da crise na Gávea, em reunião de conselho, que a torcida pode criar no início do Maracanã, a gente sabe o que é, independente de ser um preço mais alto ou não, tem uma festa sendo prometida. É só por isso. Agora, você chegar no dia 17 de setembro, com o orçamento que você tem, com o que você gasta em janela, com o projeto de futebol que você tem, se escorando só nisso, é muito pouco. É muito pouco.
Agora, se o São Paulo vai ganhar por causa disso, não, até porque você tem uma mobilização inicial, isso impacta, você tem um Bruno Henrique decidindo alguma coisa, uma bola que entra, que o Vitor falou, isso pode assustar. É uma final. E o Bruno é um gigante. O Bruno é fora de série. O Bruno Bruno para mim, inclusive, não tá no pacote do que é a temporada do Flamengo. Concordo também, total. Concordo totalmente. E não só porque ele joga bem, é porque é um cara que, independente do que acontece, ele parece que tá alheio a isso tudo. Como ele volta, depois de mais... Não é a primeira vez que o Bruno perde temporada, não é a primeira vez que ele retoma, não é a primeira vez, talvez não seja a última, que o Bruno vai voltar sendo um cavalo, um trator, uma potência, com problemas que ele teve. Então, assim, ele é um ponto fora da curva, e aí eu acho que mora a preocupação do São Paulo, e tá certo em existir. Agora, o cenário é de vocês escorarem algo muito pequeno e muito subjetivo que não diz respeito ao trabalho. Sim. Então, o trabalho falta ali. Subaproveitado, Elenco. Vamos tem o WhatsApp. Vamos colocar na tela aí o número 11-961-959108. Fale, fã de esportes. Aí. Fala, rapaziada, F90, beleza? Aqui quem fala Nathan Gabriel de Batuba, São Paulo. Galera, eu queria entender o que acontece com o São Paulo de Dorival Júnior que não consegue vencer fora de casa. O elenco do Rogério Ceni ano passado, com peças piores, conseguiu alguns resultados importantes jogando com mais vontade com esse elenco atual de Dorival Júnior. Dorival Júnior, que ganhou o reforço de James Rodrigues e Lucas Moura, não consegue fazer resultado fora de casa. Eu queria entender o que acontece com o São Paulo de Dorival Júnior. E lembrando, o São Paulo está apostando todas as fichas numa final de Copa do Brasil contra o Flamengo, que é o melhor elenco da América, e se perder, corre sérios riscos de brigar para não cair. Também não é assim, ele tá vamos lá. Bom, primeiro, cumprimentando o Batuba. Rapaz, aquele início dele ali foi igual o rapaz do rádio quando tá com o tempo curto. Eu só entendi o Batuba. Praia do Lázaro. Acho que é Daniel. Todo lugar bom. Bom, vamos lá. O bom Vivan Vitor Bino. E aí, Bené? Por quê? Você não gosta de praia? Ué, só você me ataca? Ah, tá bom. Bom, você não gosta de praia. No dos outros é refresco, tá vendo? Tem praia na Tijuca? Pô, desnecessário. Desnecessário. Tem metrô, essa ele mexeu com muita gente. Graças a Deus. Essa ele foi problema. Eu tô vendo, mas isso não gostasse. De mim também. É o seguinte. E daí? Quanto tempo você chega na praia? Seguinte. Quanto tempo você chega na praia da sua casa? Quanto tempo? Você tá atacando a cidade de São Paulo? Não, você tá querendo me atacar, eu vou contar. Tijuca versus São Paulo agora. Vamos ver. Sabe que eu adoro. Você tem o comentário sobre o São Paulo. Eu boto 100 reais no Pedro Ivo, vai, na briga. Vamos casar. A primeira coisa, eu acho que o São Paulo ele é diferente no mata-mata do que ele é no Campeonato Brasileiro. Também acho. Porque brasileiros são 5 empates, 6 derrotas e 11 jogos, antepenúltimo lugar entre os visitantes. Campanha de rebaixado. Aproveitamento horroroso. Eu acho que alguns jogos desses São Paulo fez partidas legais, ok, podia ter conseguido o resultado. Né? Por exemplo, contra o Cruzeiro, vou citar uma, né? Só foi uma bola pro gol, num gol contra. Né? Mas é óbvio que o rendimento não é igual ao rendimento do Morumbi. Enquanto no mata-mata, por exemplo, São Paulo com o Palmeiras fez um bom jogo fora, com o Corinthians fez um bom jogo fora, com o Sport fez um bom jogo fora, com o LDU fez um jogo muito ruim fora de casa. Então o São Paulo ele consegue se mobilizar mais para jogar o mata-mata fora de casa. Não é uma questão tática. Não é uma questão da ideia do técnico. É uma questão de como o Morumbi, com mais de 50 mil pessoas, com média de 50 mil pessoas no Campeonato Brasileiro, e extremamente intenso no mata-mata, impulsiona esses jogadores para algo mais. Isso para mim é uma coisa muito clara. E aí não é clichê, porque a torcida... Não, é a torcida. São os jogadores, porque o São Paulo em casa, o São Paulo cria um volume de jogo, e aí entra na questão que eu estava falando da escolha da formação do São Paulo, principalmente pro jogo de volta. O São Paulo perde a bola, pressiona. Perde a bola, pressiona. Perde a bola, pressiona. A arquibancada percebe. E vai junto. E é barulho. Martela. O jogo com o São Lourenço, para mim, é o maior exemplo. O Paulo arrancou a força, o resultado. Né? Que é uma força que, sem arquibancada, o São Paulo não tem fora de casa. Repito, que o desempenho do São Paulo não é tão ruim quanto a sua pontuação fora de casa, quando a gente fala da qualidade do jogo. Mas é incomparável com o desempenho quando joga no Morumbi. Eu acho que depois dessa Copa do Brasil, o nível no brasileiro eu acho que a análise para o jogo de domingo, é o nosso amigo de Ubatuba que mandou o vídeo, mandei sempre, a análise para o jogo de domingo, o que tem que ser observado não é a campanha de São Paulo fora de casa no brasileiro. O que tem que ser observado é que é um jogo de Copa. O papo é outro, a mobilização é outra. O elenco, o grupo, o técnico... Eles falaram no meio de semana que tem uma questão de uma final se aproximando, que o papo é outro. Então,
então é no Maracanã, então eu vou lembrar como tem sido os resultados fora de casa. Não. É no Maracanã, eu vou lembrar que tem um jogo de volta no Morumbi, eu vou lembrar o que foi o comportamento de São Paulo. Exatamente, o caráter é esse. Eu vou lembrar que tem um jogo, qual foi o comportamento de São Paulo em mata-mata, eu vou lembrar o que esse time já fez, mesmo quando era apontado como inferior tecnicamente, e eu vou lembrar que no final lá do túnel, o que eu estou buscando lá, é algo que o São Paulo não tem. É algo que transforma, é algo que tem gente debatendo qual seria o tamanho de uma conquista de Copa do Brasil para o clube. Então, não dá para mim para colocar na pauta, no mesmo papo, na mesma frase que mas o que preocupa para domingo é que o São Paulo fala, não. É outro papo. Quando a bola rolar domingo, o estádio é outro, a atmosfera é outra, o que está em jogo é outra parada e é outro São Paulo. Não é o São Paulo que fora de casa é fraco. Não. É outro papo. Não, e acho que tem uma coisa assim que a gente não pode perder de vista. O São Paulo não tem um timaço. Porque às vezes negou isso. Nunca negou. Nunca negou. Tem gente que abraçou essa coisa. Não, mas aí é a loucura. Mas eu tô fazendo a ponderação. Porque é um time muito decente, muito digno. Muito. E isso conta muito em final. Muito. É um time muito digno. É um time de operários muito bons. É isso. Muito bons operários. Tanto que um dia o Wellington Rato brilha, no outro dia é outro jogador. Pra mim, o Michel Araújo colabora. E chegou o Lucas, que é o diferente. O Caleri é um operário. Muito digno. É isso. Muito, sabe? Não é um jogador tecnicamente acima da média. O Lucas é eu acho o diferente. Lucas e Beraldo, os dois jogadores diferentes. E o Luciano, pra mim, é um jogador também um pouco diferente. Mas no nível do Lucas, é um jogador diferente. E isso não é tirando o mérito de um São Paulo que conseguiu resultados expressivos essa temporada.